E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente fala de BDO, né? Vamos então finalmente fazer o vídeo sobre processo. É um vídeo que eu demorei demais para fazer, mas antes tarde do que mais tarde. E eu nunca fiz esse vídeo, não porque eu quisesse esconder alguma coisa de vocês, mas porque eu sempre achei o processo uma coisa muito óbvia. E aí eu precisei começar a jogar outros jogos para perceber que são as coisas mais óbvias que deixam a gente mais perdido e desmotivado. Então eu vim aqui e para compensar essa demora toda, eu vou ser o mais transparente possível e o mais inclusivo possível. Eu vou falar absolutamente tudo que eu sei, da forma mais didática possível e da forma mais abrangente também possível, porque uma reclamação muito recorrente que eu tenho no meu canal é de que eu falo coisas que gente que acabou de chegar não entende. E eu vou tentar incluir vocês também que acabaram de chegar e que não sabem absolutamente nada, sem deixar o vídeo enfadonho demais para quem já manja muito. Eu vou tentar fazer o possível aí para equilibrar as duas coisas. Então eu vou dar informação extremamente básica e algumas outras coisas que vocês também talvez não saibam. Tô com muita dor de cabeça hoje, mas não quero mais ficar adiando esse vídeo. E tô com muita dor no coração por a Marina Harco, uma pessoa que perdeu a vida e vítima da violência que ela lutava contra. Mas falaremos sobre ela num outro vídeo. Agradeçam a Joyce por me lembrar e também a outros que aos poucos eu vou começando a lembrar do nome de vocês e que insistiram tanto para que esse vídeo existisse. Coisas que vocês vão precisar, eu preciso que vocês tenham em mãos isso daqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o Patch Notes de 4 de setembro de 2019. Ele é muito importante porque ele tem as duas tabelas que vocês vão precisar muito usar. Não só para entender o ponto onde vocês estão hoje, mas onde é que vocês querem chegar. E isso daqui também é porque o comércio é um grande fator aí de escoamento do processo. Mesmo que você não queira fazer comércio, é muito importante que você entenda isso daqui para saber vender o material que você faz. Isso daqui é muito importante. Pause esse vídeo, vá lá na cozinha, igual o Zangado fala, busca um salgadinho lá, um café, um suco, porque esse vídeo vai demorar. E olha que quem fala é um cara cujo os vídeos têm duração média de 25 minutos. Então, qualquer vídeo rápido, conciso, breve, meu dura 25 minutos. Então, para eu estar falando que vai demorar, vocês têm que ter medo. Porque, gente, realmente é muita informação. Vou tentar descrever o vídeo na forma mais sucinta possível em uma frase. E aí eu cheguei nisso daqui. Temos a nossa cola, sim, temos a nossa cola. E a frase é: processo, a profissão cúmulo do pay to win e do conforto. Processo é uma profissão que custa muito caro se você quiser viver dela de forma confortável. É o lugar onde você mais pode gastar o seu rico dinheiro. Processo é o lugar onde você mais pode gastar dinheiro, é a profissão onde você mais pode gastar dinheiro e ela te recompensa em conforto o investimento que você faz sem deixar de ser rentável. No entanto, se você não quiser gastar absolutamente nada nesse jogo, o processo vai ser um inferno para você e você tem que considerar muito se é isso que você quer para sua vida. Processo sem dinheiro, sem pay to win, é muito ingrato, E aí eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui em questões morais a respeito de se é certo gastar dinheiro em jogo ou não, porque eu acho que isso, né, é uma coisa bastante ultrapassada. Vamos lá. Vocês vão entender o porquê do pay to win, mas antes de chegar na pay to win existe da coisa, eu quero falar sobre coisas básicas do que é processo simples em massa, entender o processo da maestria. Quando eu cheguei aqui nesse jogo, tudo isso era mato e você não tinha ao redor dos armazéns das capitais gente fazendo isso daqui que a gente está fazendo, que fica uma coisa feia até de ver, né? As pessoas processando em volta do material. Durante muito tempo eu pensei, por que o jogo não permite que você tenha um baú na sua casa e processe no baú dentro da sua casa? Seria muito melhor, mas eu acho que esse armazém da cidade mobado assim, dá ao jogo uma sensação de movimento que é necessário, não só nos spots, mas nas cidades também, ver que tem pessoas ali e que a cidade está ativa. Uma coisa que poderia mudar, né? Vamos lá. Mas quando eu cheguei, isso daqui era mato num ponto que nem essa roupa de empregada tinha. E também não tinha maestria. Então vamos lembrar como que eram os primórdios do processo nesse servidor. Era assim, você tinha que ter o material na sua bag. Então vamos pegar aqui 100 grãos de cevada, vamos pegar 100 minérios de ferro e vamos pegar 100 tábuas de uma tábua qualquer aqui.
E aí você ia para qualquer lugar do mapa, não precisava ser ali do lado do armazém, para qualquer lugar do mapa, apertava L e aí abria a tela do processo, e aí você escolhia o processo que você queria fazer. Então, por exemplo, se você clicar em moagem, vai aparecer aquilo que você pode moer. Se você clicar em aquecimento, vai aparecer aquilo que você pode derreter. Se você clicar em corte, vai aparecer aquilo que você pode cortar, e aí você inicia esse processo. E inicialmente não tinha esse negócio de processo em massa, era só iniciar mesmo. E aí você vai fazendo. O ciclo, ele dura 4 segundos. E nesses 4 segundos você joga um dado, e você joga um dado que pode dar de 1 a 4. O dado tem 4 lados, embora seja meio difícil imaginar como que é um dado de 4 lados, é isso que a coisa é. E a IRNG, você pode, numa sequência de 10 dados, tirar 10, 4, pode tirar 10, 1, pode também. Só que existe um número sagrado dentro desse jogo, que é a média de 2,5. Anotem esse número porque ele vai ser muito importante para vocês fazerem todo tipo de cálculo dentro do processo para o resto da vida de vocês. Se eu, por exemplo, processar 10 cereais, a probabilidade de eu ter sorte e sair com 40, a probabilidade de eu ter muito azar e sair com 10 é ínfima, e a maior probabilidade é que eu tenha uma média muito próxima desse número que eu digo para vocês que é sagrado e que é a base de tudo, que é 2,5. Então eu vou ter em média 25 farinhas, fruto de 10 ciclos de processo. Por quê? Porque eu vou ter 10 processos que me dão uma média de 2,5. Uma média de 2,5. Vamos processar mais um para ver? Pronto. Eu tirei exatamente 25. Qual a chance disso acontecer? Pequena. Cravar 25 ali é difícil. Mas o que pode? Você pode ter um 30. Você pode ter um 20. E quanto mais você fizer, quanto mais tempo você ficar fazendo o processo, mais você se aproxima dessa média. Aí, o que vocês vão perceber? Que agora eu não vou moer um cereal. Eu vou derreter 5 cobres por ciclo de 4 segundos. Você lembra que aqui estava caindo de 1 em 1 e que agora está caindo de 5 em 5? Pois é, os materiais eles têm diferentes quantidades por ciclo, e saber essa quantidade por ciclo é fundamental para você conseguir fazer sua conta. Já dei azar. Tá vendo que eu tirei 1 e 1? Significa que a média é 1? Não, a média é 2,5, porque logo no que veio depois eu já estou fazendo 3, tá vendo? Então, veja, eu fiz a anotação aqui na minha colinha para você saber. No Tier 1, nos tipos de material, no T1, no T2. Veja, os cereais eu vou processar um de cada vez. Os minérios Tier 1, ou seja, o fragmento de cobre lá, o fragmento de ferro, vai ser 5 de cada vez, e madeira também 5 de cada vez. No Tier 2, isso daqui é Tier 2, ó. Isso daqui é Tier 2. Quando eu for processar esse Tier 2, eu vou consumir não 5 por ciclo, mas 10 por ciclo. 10 por ciclo, percebe? Isso vai ser muito importante para fazer a conta também. Quando eu estiver fazendo metal ou madeira do Tier 1 por Tier 2, eu tenho a chance de critar. E o que é critar? É conseguir um item que já é Tier 3. Isso daqui aumenta muito, aumenta consideravelmente a lucratividade da coisa. Vamos fazer mais um ciclo. Perceba que com 10 ciclos de derretimento, eu deveria ter o quê? Alguma coisa em torno de 25, e deu 26. Deu 26. Não só deu 26, como me deu um lingote, poderia ter dado mais. Poderia ter não dado nada. Mas o que é esse lingote? Esse lingote aqui, ele vale por... agora eu vou precisar de 10 materiais desse. Eu vou precisar de 10 fragmentos desse derretido para fazer lingotes disso daqui. Então isso daqui aumenta consideravelmente a minha lucratividade. E a madeira também vai seguir o mesmo processo. Com essas 100 madeiras, o que eu vou ter? Eu vou ter 20 ciclos de 1 a 4. Então, muito provavelmente eu vou ter alguma coisa, 20 ciclos de 1 a 4, que vai me dar uma média de 2,5. Eu posso esperar ter aqui 50 tábuas. 50 tábuas. E se eu tiver sorte, eu vou tirar também compensadas daqui. Essas compensadas elas vão aumentar muito o lucro. Desse número aqui, dessa tabelinha aqui, que no Tier 1 é 1 e que no Tier 2 1 e 1, 5 e 10, 5 e 10, você consegue fazer o cálculo de lucro por ciclo que você pode ter.
de lucro por ciclo que você pode ter. Então vamos fazer a seguinte conta. Se no Tier 1 do cereal você gastar um material só, esse um material ele vai virar 2,5. Logo, 100 cereais eles vão virar 250 farinha. Lucratividade absurda, liquidez baixíssima. Ó, cereal tem uma lucratividade absurda e tem uma liquidez baixíssima. O minério não, você vai precisar de 5 minérios, ó, você vai precisar de 5 minérios para fazer um único ciclo. Então esses 5 eles vão gerar em média 2,5 fragmentos, ou seja, reduz pela metade. Se você tem 100 materiais, e está dividindo por 5, ele vai te dar 20 ciclos. Vezes 2,5, que é a média, vai fazer o quê? Vai virar 50. Metade dos 100 iniciais. Então, Fausto, tenho 1000 fragmentos de cobre para derreter. Eu vou dividir isso daqui por 5, vai dar 200 ciclos. 200 ciclos vezes 2,5 vai me dar 500 fragmentos. Logo, você pode ter na sua cabeça que do Tier 1 para o Tier 2, tanto tábua quanto minério, uma quantidade X dá meio X como resultado. Então 1000 vai gerar 1000 madeiras, vai gerar 500 tábuas. 1000 fragmentos vai gerar uma média de 1000 minérios, vai gerar uma média de 500 fragmentos. Espero que vocês tenham entendido. O que aconteceu? Lembra que eu falei que eu teria uma média com 100 madeiras? Ó. Lembra que eu falei com 100 madeiras? Eu dividiria isso, eu teria 20 ciclos que me dariam em média 2,5 por ciclo. Eu esperava que disso daqui eu tivesse uma média de 50. E o que eu tive? Eu tive azar, como eu poderia ter dado sorte. Certo? Então, quanto mais processo você fizer, mais próximo de 2,5 você vai estar. Quanto menos processo você fizer, mais você vai estar à mercê aí da sorte ou do azar. Você pode ganhar muito ou você pode perder também. Então vamos ver na primeira fase do processo o quanto que dá para você fazer de dinheiro. Por quê? Porque você já viu aqui que se isso daqui vai dar exatamente a metade da quantidade disso, você pode imaginar que o custo para você vai ser o dobro. Por exemplo, 432 vezes 5 dividido por 2,5, você vai gastar para fazer esse fragmento aqui 864. 864. Nossa, Fausto, mas aí eu vou vender por 1.200, aí eu vou ficar rica. Calma, decora esse número aqui, 864. Quando você vender isso daqui por 1.200, você vai ter que tirar a taxa do mercado. E aí 864, esse daqui é o seu lucro real. Vai ser 150 por ciclo. E você vai falar, cara, eu vou gastar 4 segundos da minha vida para fazer 150 de lucro? Não, aí é que entram as maestrias. E entra o tal do processo em massa. Eu vou deixar processando aqui só para não perder muito tempo, tá, gente? Pronto. Assim eu não deixo de ganhar dinheiro dentro do joguinho enquanto eu ensino isso daqui para vocês. É muito importante que você tenha essa tabela de maestrias para saber quanto de maestria o seu XP da profissão está dando e quanto você tem de total de maestria, porque aí o total de maestrias vai dar o seu fator multiplicador por ciclo. Vamos ver se vocês entendem isso daqui com facilidade. É extremamente recompensador ter XP na profissão, porque, por exemplo, no Guru 50 eu tenho 800 pontos de maestria. Ora, 800 pontos de maestria é o que dá 2 itens PEN. Tá vendo? Esse traje aqui ele dá 300 de maestria. Essa pedra aqui dá 300 de maestria. Se eu enchantasse isso daqui pro PEN, ele daria 400. E se eu enchantasse isso daqui pro PEN, ele daria 400. Logo, ser Guru 50 em processo é como se eu tivesse 2 slots aqui, os 2 slots com item PEN contribuindo para o meu montante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 800 pontos que eu já tenho só da profissão, ó, eu vou pegar esses 800 pontos que eu já tenho só do XP da profissão, vou somar com 300, 1.100, vou somar com mais 300, 1.400, e aí eu vejo aqui,
Isso daqui está me dando 90, isso daqui está me dando 90, esse daqui está me dando 105 e esse está me dando 105. Somando tudo isso, usando essa pedra de Can, que me dá mais 25, e usando essa refeição aqui, ó, que custa 1 de silver enquanto durar o evento, e que me dá 25 de maestria, eu estou batendo com item stat em 2020 de maestria, e eu chego no fator máximo do multiplicador. Com 2000 de maestria, eu chego no fator máximo atual multiplicador, que é 250. Ou seja, quando eu venho e processo em massa, quer eu tenha todo o material na bag, quer eu use a roupa da empregada, que eu já vou explicar, eu vou fazer 250 vezes esse valor aqui. Então, se eu quiser processar cereal, eu vou processar 250 de uma vez. Se eu quiser processar farinha para fazer massa, eu vou fazer 250 de uma vez. Se eu quiser processar madeira, eu vou fazer 250 vezes 5. Ó, vai ser esse 250 que é o meu fator de maestria, vezes 5, que é o tanto que ele processa em cada nível. Então eu vou processar 1.250 tábuas por minuto. O processo em massa, ele não é feito em ciclo de 4 segundos. Ele é feito durante 1 minuto inteiro. Só que quando ele... lembra que ele levava 4 segundos? Agora ele leva 60. 60 é 15 vezes mais tempo. Ó, antes ele fazia em 4 segundos, agora ele está levando 60. Ele está levando 15 vezes mais tempo. Ele está levando 15 vezes mais tempo, só que eu estou fazendo 250 vezes mais. 250 vezes 15? Não. 250 dividido por 15, eu vou, na prática, eu estou fazendo 16,6 vezes mais rápido do que se eu estivesse fazendo isso sem maestria e sem processamento em massa. Com 2K de maestria, eu consigo processar 16 vezes, quase 17 vezes mais. E aí você fala, o que você ganha com isso? Porque é uma pergunta muito recorrente. Quando você aumenta a maestria, você sobe a média de produto processado? Não. Com 500, com 1.000, com 1.500, com 2K de maestria, a sua média de resultado sempre será 2,5. Ele sempre ficará perto de 2,5. O que vai te dar mais dinheiro? A quantidade, o montante, o volume que você consegue processar por tempo processado. Então, lembra que eu falei do 2,5? Eu tenho 250, que é o meu fator multiplicador, vezes 2,5 farinha por processo. Tudo que eu estou fazendo tem que estar girando em torno de 625 por minuto. 625 por minuto. Vamos olhar o meu log? 616, dei azar. 673, puta merda, dei muita sorte. 651, dei sorte. Só que não adianta ficar empolgado falando, nossa, eu estou fazendo 273, porque aqui para trás deve ter alguma coisa abaixo de 600. Eu posso ter um 1590 lá na frente. Eu posso ter um 1585. Então, da mesma forma que um número muito baixo não pode me deixar desolado, um número muito alto não pode me deixar feliz demais. Porque quanto mais tempo eu fizer, mais eu vou me aproximar desse centro de 2,5, que é o resultado meio que padrão. De não importa o que você faça. E se eu quiser fazer o Tier 2? O Tier 2 ele vai pedir para os metais e para as madeiras mais material ainda. Então eu vou fazer 250, que é o meu fator de maestrias com 2K, vezes 10. Ou seja, eu consigo processar 2.500 tábuas por minuto. Eu consigo processar 2.500 fragmentos derretidos por minuto. Isso daqui, numa hora, vai te dar esse valor aqui que pode soar absurdo. Sim, são 150k que vão embora numa hora. Tipo, é muito rápido. Para Tier 2, isso daqui é muito rápido. Agora, como que você faz o cálculo de lucro disso? Eu estou me sentindo culpado porque eu estou mudando a ordem das coisas e eu deveria falar, na verdade, sobre isso. Tá, vamos tentar imprimir um pouco de ordem aqui na coisa. Cara, eu tô quase no final do vídeo e pulei a primeira parte. Já falamos da diferença do processo simples em massa. Já expliquei para vocês como que a maestria funciona. O traje de profissão é isso daqui. Quando eu cheguei, isso daqui era tudo mato. Então o que acontecia? Você tinha que ter o material na bag para fazer o processamento, e quando você não tinha o material na bag, você não processava. Você tinha que vir aqui. Com esse traje sem o traje da empregada,
sem o traje da empregada, quando você clicava no Amerigo aqui, você tinha um único botão, armazém de mercado. Você só tinha esse botão, armazém de mercado. Não dava para você fazer outra coisa no Amerigo e no gerente do armazém, a não ser pegar esse material que você tem e jogar no mercado. Era o que dava para fazer. E agora, como que as coisas estão? A partir do momento em que foi possível você comprar a expansão do processamento... Gente, skin de Life Skill é expansão. Se você não tiver esse traje, o processo vai ser um negócio chato que vai ser uma desgraça para você. Você não vai querer fazer isso. Sem esse traje, você vai até fazer processo, mas não vai ser a sua atividade principal. Você não vai ter saco para usar o processo como atividade principal. Sem o traje canap, você não vai querer fazer culinária. Porque por mais que você se esforce, por mais maestria que você tenha, por mais que você reduza com bastante traje bordado e outros itens, e forno e buff, vai ser muito difícil bater o cap e vai ser muito sacrificante você chegar nesse cap e se manter lá. Esse traje ele dá uma diferença enorme. Então entenda os 30 conto que está na promoção agora, que eu acho que super vale a pena. Entenda esses 30 conto como uma expansão da culinária. BDA é um jogo de ficar matando bichinho, mas se você comprar a expansão de culinária, você pode escolher não matar bichinho e ficar fazendo culinária e ganhar a mesma coisa. O traje Venacil, ele é exatamente isso. Você vai matar bichinho, mas se você quiser conforto com Pay to Win, você vai comprar a expansão do processamento e você pode fazer, se você quiser, e se isso combinar com você, e se isso atender às suas necessidades e possibilidades, você pode processar a partir daqui. Porque aí agora quando você clica no Amerigo, tendo equipado essas 4 partes, não adianta não ter as 4. Se eu tirar uma peça daqui, se eu tirar uma peça, eu vou tentar e vai ter um botão só, certo? Agora, se eu equipar essa parte, eu tenho as 4 peças, eu tenho as 4 partes, e eu clico no Amerigo, o que vai aparecer? Vai aparecer processamento, esse botão de processamento. E a hora que você clicar em processar, o que vai acontecer? Você vai escolher o processo que você quer fazer. Ao clicar em moagem vai aparecer tudo aquilo que você pode moer e você vai moer diretamente do armazém, e é por isso que tem um monte de gente parada do lado do armazém quando você passa do lado dele. Por quê? Porque a pessoa está processando sem ter o material na bag. Antigamente você tinha que pegar o material e ver quanto que você ia ter de tempo para poder processar até que ela ficasse full peso, e agora você pode processar direto do material. Tudo bem? O cereal ele aumenta em peso, mas, por exemplo, tábua reduz o peso muito. Da tábua Tier 2 para compensada do Tier 3, você tem uma redução enorme de peso. E antigamente você tinha que ficar com as tábuas no inventário, e agora você não precisa mais. Você processa direto do armazém, sobrando o seu peso somente para lidar com isso. Aí vamos passar para a parte Pay to Win da coisa. Essas pedras aqui eu explico logo mais. Para o processamento em massa, vamos explicar agora porque senão eu vou me perder. Para o processamento em massa, você vai precisar dessas pedras, e essas pedras elas vão fazer com que você possa fazer o processamento em massa de cada profissão. A durabilidade dela tem que estar cheia. Então, se eu tentar enchantar isso daqui e falhar, ele vai ficar com 90%. Enquanto eu não reparar para 100%, eu não posso usar pedra. Se ela não tiver com 100% da durabilidade, eu não posso usar pedra. E é ela que vai permitir que você tenha o processamento em massa. Então, vamos olhar aqui. Quando eu clico aqui, vamos supor que eu estou com uma pedra. Eu estou com uma pedra de moagem. Vamos supor que eu queira cortar madeira. Eu vou clicar cortar madeira aqui. Eu vou escolher a madeira que eu quero cortar, mas o botão de processamento em massa ele vai estar desativado. Tá vendo? Por quê? Porque ele vai pedir a pedra de processamento. Vamos supor que eu tivesse com a pedra de processamento de madeira, mas ela não tivesse com 100% de durabilidade, e apareceu uma outra mensagem dizendo que não dá para fazer processamento em massa. Então, se eu quiser fazer o processamento em massa disso daqui, eu tenho que colocar uma pedra de processamento. Precisa ser a Manos? Não, pode ser a Logia, pode ser a Geranoa? Enfim, pode ser uma pedra azul, pode ser uma pedra verde, pode ser essa pedra laranja que é a de Manos, e cada uma delas vai te dar uma maestria diferente. Vai te dar pontos de maestria diferente. Você precisa ter todas as pedras? Não. Começa a partir daquilo que você vai usar mais.
Começa a partir daquilo que você vai usar mais. Qual que é a melhor? Depende de você. Se você faz muita alquimia, a de filtragem é boa. Se você faz processo para fazer comércio, a de madeira e a de aquecimento, elas são fundamentais. Se você quer fazer culinária, a de moagem e a de agitação são muito importantes. Então, tudo depende. Tudo depende daquilo que você vai fazer. Para culinária, quem precisa de muito queijo vai precisar secar o queijo. Então essa pedra de secagem, ela também é muito útil. Então você vai começar daquilo que é mais importante para você e você vai upar de acordo com a sua necessidade quando você vê que aquilo vai se pagar, porque você usa muito. Tudo bem? Bom, então eu estou aqui com a minha pedra de moagem. Quando eu clico aqui e seleciono moagem, ele automaticamente dá um valor diferente de maestria. Ou seja, se eu fosse cortar madeira, eu teria um valor, porque a minha pedra está me dando buff de moagem, 300 pontos, eu estou em 2020. E aí, se eu quiser saber, vamos supor que eu estou com preguiça de ir lá no Pet Notes. Se eu quiser saber qual é o meu fator multiplicador, eu venho aqui em vida e passo o mouse em cima dessa atividade que no momento é moagem. Então, ao passar o mouse aqui, eu já sei que eu consigo fazer 250 lotes por vez, mas que se eu fosse agitar, se eu fosse cortar, se eu fosse desidratar, eu faria só 212. Quanto cereal eu vou processar por vez? 250. Por quê? Porque ele é tier 1 e eu processo uma vez só. E se eu estivesse processando madeira ou minério? Aí seriam 1250, porque seria esse fator de 250 vezes o tanto de material que ele processa por ciclo. Espero que esteja ficando claro isso para vocês. Bom, esses 250 vezes os 2.5 podem me dar a expectativa disso. Agora vamos pensar em dinheiro. Ainda não. Ainda não, porque a gente tem que falar tem que seguir isso daqui na ordem. E aí a gente tem que falar agora da chance de processamento. Uma coisa que pode parecer uma besteira, mas que na verdade é super importante. Desculpa que esse vídeo está muito longo. Vou falar da chance de processamento. Quando a gente não fazia processamento em massa e você ficava olhando para o char e ele concluía um processo a cada 4 segundos, acontecia muito mais de você ficar olhando para o char e quando ele era noob, quando ele não tinha traje, quando ele não tinha buff, quando ele não tinha nível de experiência dentro da profissão, acontecia muito de você ver uma mensagem assim: o processo não está dando certo. Quando vieram as maestrias e começou a durar 1 minuto e não 4 segundos, essa mensagem começou a ficar mais rara, mas não significa que ela tenha deixado de acontecer. É que como a gente não está olhando o tempo inteiro, a gente não percebe o quanto ela aparece. E aí você pode até achar que isso não tem impacto nenhum na sua vida, mas tem um impacto enorme. Vamos supor que eu estou fazendo 625 por minuto, certo? 625 por minuto. Vamos supor que eu fiz 625 por minuto durante 60 minutos e eu tive 100% de aproveitamento. O meu potencial é 37k de farinha por hora. 37k de minério por hora, de fragmento por hora, de tábua por hora. Agora vamos supor que eu tenha pego esses mesmos 625 de média e que eu tenha falhado 6 vezes ao longo dessa 1 hora. Vamos supor que tentando processar, ele tenha aparecido, o processamento não está dando certo, tá dando errado o negócio. Falhou 6 vezes durante 1 hora. Então, eu não vou multiplicar por 60 e sim por 54. Então, a minha produtividade por hora caiu de 37,5 para 33. E isso é uma perda considerável de recursos de potencial produtivo. O que você faz para amenizar essa perda, que inevitavelmente vai acontecer, por mais que você seja Guru 50 e por mais que você esteja com todos os buffs do mundo? Vai acontecer. Uma vez por hora, por exemplo, vai acontecer. O que você vai fazer para minimizar esse impacto? A roupa Pay to Win te dá míseros 3% de processamento e eu acho isso legal. Que quem gasta dinheiro não tem, assim, além de tudo, ainda tanto mais por hora do que alguém que não faz. Mas essa comidinha aqui, ó, que custa 1 de silver ali na ele, enquanto durar esse evento, e que para um life skiller também não vai te matar de pobreza, não vai te impactar, porque vai sair muito barato caso você produza. Isso daqui te dá 10% de chance de processamento. 10% de chance de processamento. E essa pedra aqui, isso daqui custa muito caro para te dar o quê? 13%?
Essa pedra aqui, ela custa baratinho para reparar e ela te dá 17%. Então a gente vai usar essa pedra para pegar esse buff e vai alternar para essa outra para pegar a maestria dela. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, eu alterno para o 7, aperto 7, aperto U para dar o buff e volto para o 8, pertinho. 7, U, 8. Porque aí eu equipo essa pedra, uso o buff dela e volto para cá. E essa pedra ela está sendo fundamental para mim, porque vejam, se eu não tiver essa pedra aqui hoje, eu caio de nível ali, ó. Tá vendo? Eu vou para 1995. O que tá acontecendo, gente? Ó. Eu vou para 1995 com essa pedra aqui, não bato o cap, e ela tem que estar presente no final do ciclo. Então você pode processar durante 1 minuto sem ter ela equipada, mas na hora que ela completa o ciclo de 1 minuto, ela tem que estar equipada porque é ela que vai dar a maestria do resultado final do seu processamento. Tudo bem? Se você quiser deixar isso daqui gastando a recarga dela, você só vai pagar muito caro para recuperar essa pedra, mas dá também. E aí sim, agora a parte do Pay to Win. Por que eu falo que é o cúmulo do Pay to Win? Cara, porque é impressionante a quantidade de camadas que você pode adicionar para você ter cada vez mais conforto, cada vez mais tranquilidade para fazer isso. A primeira, sem dúvida, é o traje da empregada. Só que não adianta você ter o traje da empregada se você não tiver peso. Por quê? Porque você vai encher muito rápido. Se você não tiver peso, inevitavelmente você vai ficar amarrado no cereal ali. Por quê? Porque o cereal é o mais leve. Vamos ver quanto tempo de autonomia eu tenho para fazer cereal? Vamos supor que desses 2.049 que eu tenho de peso, incluindo o buff que eu uso, vamos supor que desses 2.049 eu tenho 300 ali de gear, de coisa que eu não quero ficar tirando da bag porque eu quero carregar essas coisas. Então vamos dizer aí que eu tenho os 1.800. Vamos dizer que eu tenho os 1.800 de peso. Qual é a conta que você tem que fazer? Eu tenho que entender que eu vou ter 625 vezes o peso dela por minuto, que é 0.1. Ou seja, a cada minuto o meu peso vai aumentar em 62 LTs. Você pode chamar do que você quiser isso. Você vai ter 62 LTs por minuto a mais na sua bag. Qual que é o peso utilizável para processamento que eu falei? Eu tenho esses 2K e aí eu diminuí a minha gear, eu tenho esses 68. Dividido por 62, eu posso ficar 29 minutos longe do computador. Eu tenho 29 minutos para ficar longe do computador sem que o meu char pare de processar. Isso com cereal. Então, se você não tem peso, vamos supor que você tem 1.000 de peso. Vamos supor que você tem 1.000 de peso e que desses 1.000 de peso você desloque aí uns 800 para o processo. Você vai ter 800 dividido por 62, você vai conseguir ficar só 12 ou 13 minutos longe do computador. Se você tiver a fadinha que te dá sobrepeso, melhor ainda. Né? Eu tinha a minha fada com pote tete, eu achei que eu nunca ia trocar, mas aí como eu não uso praticamente, aí eu tentei uma que viesse com esse passo leve. Porque ele me permite 120 de peso sem que eu fique pesado. Me dá vontade de tentar uma outra para ver se eu pego o PEN, mas não ao ponto de eu arriscar esse tete, que para mim já resolve muito o meu problema em minha vida. Entenderam? Agora vamos pegar essa mesma coisa e vamos tentar aplicar para o minério. 625, qual que é o peso dele? 0,3. Ó, cereal é 0,1, minério é 0,3, madeira em qualquer tier é 0,5. Então, 625 vezes 0,3, eu vou ter não 62, mas 187 LTs por minuto. 187 LTs por minuto. Eu falei que eu tenho 1.800 de peso utilizável, 187, eu posso ficar menos de 10 minutos longe do computador. E para madeira piora, porque aí vão ser 625 vezes 0,5, que vai dar 312. Tudo bem? Ó, 625 vezes 0,5 vai dar 312. Esses 1.800 dividido por 312, o que vai me dar? Menos de 6 minutos AFK. Tudo bem? Então eu tenho tipo 6, quanto que era o outro? 18, alguma coisa assim. E processando cereal eu consigo ficar até meia hora.
Então, o que acontece? O ideal é que eu tenha todo tipo de material à minha disposição, na cidade onde eu estiver, e que eu possa escolher o que eu vou fazer naquele momento. Então, se eu estou numa aula com um aluno que é mais complicada, que exige muita concentração, que eu preciso ler texto e ficar escrevendo para ele o tempo inteiro, o que eu vou processar? Cereal. Agora, se eu estou dando aula para Gabriela, que a gente só fica batendo aula e batendo papo e dando risada a aula inteira, o que eu vou fazer? Eu vou coletar ou então eu vou processar madeira. Por quê? Porque eu sei que eu consigo bater papo com ela e ficar olhando para a tela, para o monitor, e aí eu consigo mandar escoar essa produção. Ou interrompendo o processo e jogando simplesmente no armazém, ou adicionando mais uma camada de pay to win, que além do peso, que é importante, além do traje de Venacil, que é a expansão do comércio, do processo, desculpa, empregada e cama Silvia. Por que empregada e cama Silvia aumenta tão consideravelmente assim o seu conforto dentro desse jogo, dentro dessa expansão que você falou, ao ponto de eu dizer que o processo é o cúmulo do pay to win em prol do conforto, né? Para te dar o cúmulo de conforto. É que, tá vendo? Que se eu cancelar essa animação agora, eu vou perder tudo que eu processei até agora, que é um período de 1 minuto. Então, tipo, tava conversando com a Gabriela, olhei pra tela, eu faço ideia, tem alguma coisa no jogo que me indique em que ponto desse 1 minuto que eu tô? Não, eu não tenho como adivinhar se falta 10 segundos ou se falta 50 segundos para completar o ciclo. Ó, processamento não deu muito certo, tá vendo? Eu tô com esse buff, eu tô com esse buff, eu tô com esse buff e ainda falhou. E não aparece mensagem aqui no log. Mas aquela mensagem de processamento não deu certo, significa que eu perdi esse minuto. E aí resetou. E faltam 50 segundos. Se eu cancelar essa animação agora, eu vou perder os 5, os 10, os 15 segundos que ela já processou. E é aqui que entra a mágica do Pay to Win. Eu posso clicar aqui e escolher se eu mando direto para o armazém, e aí eu mando 1000 por ciclo, por CD de empregada, ou se com Cama Silvia, eu consigo mandar 2K para o mercado. 2K para o mercado. Porque nas especificações da Cama Silvia, o que você tem? Ele tem o aumento do peso da carga do mercado mundial para 2 VT. Pera. Não, é transporte por empregado. Cadê? Qual desses que é? Sim. Eu consigo mandar, sem Cama Silvia, 1K para o mercado. E com Cama Silvia, eu consigo mandar 2K para o mercado. E a graça é fazer isso sem cancelar essa animação que é de 1 minuto. Tudo bem? Então vamos supor, eu coloco para processar, vou lá na sala, brinco com a Lana, fico com a Lari, saio, dou uma caminhadinha, depois eu volto da minha caminhadinha e eu tô há 25 minutos processando. Eu posso cancelar essa animação ou eu posso lentamente ir escoando através de empregada. E aí eu reseto o tempo que eu posso ficar sem mexer e sem olhar para o computador. Então, assim, por que eu falo pagar pelo conforto? Porque se você não tiver empregada nem Cama Silvia, basta que você fique olhando, pegue um timer, pegue um cronômetro, tenha um reloginho, porque aí exatamente quando dá o tempo de conclusão do ciclo, você simplesmente cancela essa animação aqui, joga no armazém e começa de novo. Esse é o tempo que leva. Então, se você for um cara organizado, você consegue sobreviver no processo sem Cama Silvia e sem empregada. Só que aí você vai ter que ficar vigiando o char. É bom que você tenha um timer para que você veja exatamente quando ele conclui aquela operação. E aí você vai perder, por exemplo, uns 4 ou 5 segundos toda vez que você estiver prestes a ficar full. E por que eu falo que esse pay to win, o cúmulo do pay to win é o cúmulo do conforto? Porque você precisa de muito menos atenção, você precisa de muito menos concentração para ver as coisas acontecendo se você tiver todas essas empregadas, toda essa Cama Silvia, todo esse monte de coisa pay to win aí. Aí acaba por aí, é só o peso, é só o traje de Venacil, é só as empregadas com Cama Silvia. Não, armazém e alojamento faz muita diferença. Armazém e alojamento faz muita diferença. Porque, principalmente se você fizer para vender no mercado, vamos supor que você é um cara que descobriu que farinha dá uma puta grana. E aí você vai começar a fazer farinha. Aí você entra no mercado e vê qual que é a demanda de farinha. E aí você vê que nesse momento tem pouco de batata doce, tem pouquíssimo de batata e que tem muito de cevada. Tem muito de cevada. Só que aí você só tem cevada. Por quê? Porque você não tem espaço no armazém para outra coisa. Vamos supor que você tem um material só. Se você não tiver muito espaço de armazém, você vai ter restrita a quantidade de materiais que você pode processar. E aí, quando você tiver numa determinada cidade, você não vai poder colocar por falta de espaço para aquele material ali naquela cidade. Tudo bem? Então,
Se você não quiser ficar gastando seus preciosos CPs em armazém e trabalhador, você pode querer comprar os slots de armazém do jogo por dinheiro, por silver. E pode querer comprar os alojamentos também, os 4 por cidade que você tem, que você pode comprar por silver também, porque aí você economiza CP e aumenta o seu império de nodes, que é outra coisa que vocês me pedem muito e que a gente precisa falar. Quais são os melhores nodes? Embora para mim tudo dê na mesma. Tem item que dá 10 vezes mais do que um outro. Tem campo que dá 10 vezes mais do que um outro campo. Só que aí você vai ver o caminho para chegar até ele, custa 10 vezes mais CP também. Então, por exemplo, os nodes de metal de Valência, eles dão 3 vezes, 5 vezes mais do que os de Balenos, por exemplo. Só que eles custam proporcionalmente em CP a mesma coisa. Para você chegar lá é um absurdo de caro. Então, o fato desse node aqui de Valência dar muito mais ferro não significa que o de Balenos aqui ou de Serendia não valham a pena. Por quê? Porque ele está do lado aqui. Ó. Quanto você precisa para chegar aqui? Um do campo, e um de cada node. Com 3 aqui você já tem 2 campos. Enquanto com 3 CP você não chega nem perto desse node aqui de baixo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu só estou querendo dizer para vocês que, novamente, o pay to win aqui ele vai se sobrepor em camadas, e quanto mais dinheiro você gastar, mais conforto você terá. A vantagem é que esse conforto, diferente de um pacote econômico, ele é permanente, ele é pro resto da vida, ele vai fazer parte da sua conta. Tudo bem? Eu não senti tanto assim, por quê? Porque quando eu cheguei nesse jogo, tudo isso daqui era mato, só tinha Balenos e Serendia. Então, quando lançou Calphion, eu comprei os armazéns de Balenos e Serendia. Quando lançou Média, eu comprei os armazéns de Calphion e de Média. Aí quando saiu Valência, eu comprei de Valência. Quando saiu de Camasilva, eu comprei de Camasilva. E agora que saiu o Dráxia, eu comprei aqui também, porque ele tem uma oficina muito boa. Não, Druvenkrunen eu não comprei porque eu olhei para essa cidade aqui e eu falei, eu nunca vou fazer nada aqui. Porque o preço das coisas aqui para mim realmente não compensam, então nunca me interessou eu comprar armazém aqui nessa cidade. Mas quando eu vi o Drax, eu falei, cara, aqui eu vou precisar. Por quê? Porque tem uma oficina muito boa, eu quero ter bastante slot, e eu vou ficar nessa cidade processando, e eu quero ter todo tipo de material aqui nessa cidade para quando eu quiser vir processar. Tudo bem? Refeição Cron é outra coisa que se inclui no processo também. Refeição Cron é uma coisa que se inclui no processo. Então vamos lá. Quanto tempo eu conseguia ficar fazendo AFK madeira? 6 minutos. Quanto tempo eu consigo ficar fazendo metal? Uns 15 minutos. E quanto tempo eu consigo ficar fazendo cereal com todo o peso que eu tenho? 29, 30 minutos. Quanto tempo eu consigo fazer refeições Cron? A vida toda. Porque eu venho aqui em processamento, eu venho em culinária simples, e aí eu coloco, por exemplo, Serendia, Arerrasa, Camasilvia e o tempero aqui. Pronto, eu posso dormir aqui. Claro, eu tenho que ter refeições suficientes para isso. Mas aí ele fica a noite inteira processando se eu tiver material. Por quê? Porque ele não tem processamento em massa, 4 segundos para fazer cada uma dessas refeições. Isso daqui vai te dar 15 por minuto, vai te dar 900 por hora. Nossa, tanto assim? Não são 4 segundos, é um pouco mais. Enfim, gente, quando eu me dedico à culinária, ao ponto de fazer um monte de refeições, aí eu sei que eu posso deixar à noite empacotando, ou então quando eu tenho alguma coisa que me demore mais tempo. Eu vou, por exemplo, para o supermercado. Eu sei que eu vou ficar 2, 3 horas fora de casa, eu deixo fazendo isso daqui. Então, a gestão do processo é muito uma gestão de tempo, de que quanto mais você puder assistir o seu computador, assim, se eu tenho tempo para ficar fazendo o processo, olhando para o PC, porque eu estou dando aula, porque eu estou assistindo um filme, porque eu estou lendo um livro, então eu vou fazer madeira, porque eu estou o tempo inteiro ali.
E cereal quando eu preciso de mais tempo, e refeições cron aí no cúmulo da coisa. É claro que hoje em dia essas refeições cron, elas têm uma limitação que é a liquidez disso, porque a gente tem esse evento da Ale aí que não acaba nunca, e tudo bem que não acabe. Eu não entendo, de verdade eu não entendo porque a gente ainda tem um escoamento tão grande dessas refeições aqui, ainda tem um giro tão grande e tem uma quantidade relativamente pequena à disposição. Na minha cabeça, essas refeições não deveriam estar vendendo, porque você vai lá na ele e compra por 1 silver. Mas ainda assim você tem uma demanda muito grande e as pessoas que colocam para vender, elas colocam com muita prudência porque elas não sucateiam o preço da coisa. Isso eu acho, entre os life skillers, uma coisa muito legal, muito sadia, porque eles sabem que eles podem proteger o preço, garantindo lucratividade e viabilidade da profissão para todo mundo. Isso daí eu acho uma coisa muito bacana, é um acordo assim, não oficial entre os life skillers. Onde eu estava? Estamos com 45 minutos já de vídeo, né? Bom, mas aí eu falei sobre toda a parte de pay to win, eu acho que isso é legal, ok. E aí agora, dinheiro e liquidez. E, cara, eu acho que essa é a parte que mais todo mundo estava interessado, e se eu tivesse falado isso no começo, eu acho que todo mundo já tinha quitado. Vamos ver. Não deixei por último por estratégia, não. É porque as coisas que eu falei antes, elas são muito mais fundamentais para você começar. Onde que você vai liquidar as suas coisas? Por exemplo, cereais, lucratividade absurdamente alta, liquidez, bosta, cocô. Metais. Os metais, eles têm uma liquidez um pouco maior porque eles são demandados também em guerras e outras coisas que o pessoal precisa. E madeira é meio complicado você depender só de mercado. Então, por exemplo, muito do processo de madeira, se você quer ter segurança de liquidez, o comércio é o melhor destino. Mas dá para fazer processo sem jamais fazer comércio? Dá, fique tranquilo que dá. Então vamos finalmente falar sobre a lucratividade da coisa. Vamos lá. Quanto custa um cereal? Vamos colocar aqui no mercado cevada. Vamos colocar aqui. Cevada. Veja quanto custa o item e quanto custa a farinha. 2.600. Você pode fazer isso com qualquer um, tá? Eu estou pegando um aleatoriamente. Então, qual é a conta? A conta é que com cada 1.630, com cada cereal de cevada, você vai fazer 2 farinhas e meia, certo? Então vai ser 2,5 vezes o preço da farinha da cevada, 2.620. 2.620. Mas que merda, cara. Não era isso que eu queria fazer, não. Ninguém me explica o que está acontecendo. Ou seja, com cada cevada dessa daqui, você vai conseguir fazer 2,5 vezes o preço da farinha, que é 2.620. Aí você vai falar, meu Deus, eu vou ficar rico. Calma. Você vai vender no mercado, você vai perder 15% se você tiver pacote econômico, e você vai perder 35% caso você não tenha pacote econômico. Eu vou colocar aqui que você está usando, porque se você não tem pacote econômico, muito dificilmente você vai querer fazer processo para vender no mercado. Se você não tem pacote econômico, a sua liquidez está no comércio. Se você não tem pacote econômico, você vai ser obrigado a fazer comércio, porque senão você não vai ganhar dinheiro. Sinto muito te dizer isso. Não é que não dê, mas é que a lucratividade ela vai ser tão baixa que não vai valer a pena você fazer. Veja, você tem 5.534 para cada farinha. E aí, é claro, você tem que tirar o preço dela. 1.630. 3.900 de lucro. 3.900 de lucro vezes quanto por minuto vai ser? Quanto você tiver nessa tabela aqui. Vai depender de quanto você tiver nessa tabela. Por quê? Porque se você tiver 1.400 de maestria, você está fazendo 162 ciclos. Se você tiver 1.100 de maestria, você vai estar fazendo 112 ciclos. Se você tiver 80 de maestria, você vai fazer o quê? 14 ciclos só. 14 vezes 2,5. Só que o 2,5 a gente já colocou aqui na conta. Os 2,5 já está aqui. Então eu vou ter 3.904 por ciclo, só que isso aqui multiplicado por 250 por minuto. Então, se eu começar a moer cevada e conseguir vender tudo no mercado,
eu vou conseguir isso por minuto vezes 60 mil. Estraguei a conta. Vou pegar, vou fazer de novo e vamos fazer com outro material, que aí vocês aproveitam e já vem também. Vamos pegar o milho aqui. Vamos pegar o milho. 1780, quanto que tá a farinha do milho? 2.440. 2.440 vezes 2,5, menos a taxa do mercado, você vai conseguir vender por 5.154, e aí você tem que abater o valor do milho, certo? Aquele que você usou para fazer o processo inicialmente. E aí você fala, não, mas o meu trabalhador pegou isso de graça, eu coletei de graça. Tudo custa tempo e isso precisa ser calculado. Porque se você não usasse esse cereal para moer, você venderia no mercado e ele valeria dinheiro. Então você tem que abater o custo desse material. Tudo bem? Então eu vou fazer de novo para vocês verem mais uma vez. 2.440 vezes 2,5, menos a taxa do mercado, menos o preço do milho que eu comprei. Tudo bem? Então vai ser 374 vezes os 250, que é o meu fator de maestria. Isso daqui é o meu lucro por minuto. E se eu multiplicar isso por 60 minutos, isso daqui é a quantidade de dinheiro que está me dando por hora. Gente, esse vídeo ficou tão gigantesco que eu vou dividir ele exatamente no meio. Eu vou chamar isso daqui de parte 1 e depois eu venho com outro vídeo do mesmo tamanho, terminando o processo. E depois a gente vai para um terceiro vídeo falando sobre comércio. Por hora é isso. Até já.